Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração, a paz de Cristo nessa manhã de hoje, manhã de terça-feira, para a glória de Deus, estamos aqui, de pé para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é nosso alimento, a palavra do Senhor que nos coloca de pé, a palavra do Senhor que nos mantém, vivos diante desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos convidar o Senhor nessa manhã de hoje. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, nos colocamos aqui diante de Ti para Te agradecer, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, por mais um dia de vida, Pai, que o Senhor nos concedeu, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, fica conosco, Pai, nos ajuda nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor, livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 32, que diz assim: Jesus falando com os discípulos: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra, de exortação à vigilância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus aqui nos exorta, a estarmos atentos em todo o tempo, a sua vinda, a sua volta. Aqui foi quando Jesus, quando ele deu o sermão, profético ali do monte, do templo, o sermão profético do templo, quando Jesus falou da destruição do templo, quando Jesus falou, da tribulação, da grande tribulação que viria. E os discípulos perguntou, quando que ia acontecer? Quando seria isso? Como que ia acontecer? Então Jesus trouxe essas parábolas, a exortação, a vigilância, para que os discípulos ficassem atentos, ficassem ligados, E ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando os seus ramos, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão. Assim também vós, quando vê tudo isso acontecer, Jesus está falando aqui do que ele já falou anteriormente, que ia acontecer nação contra nação, reino contra reino, que ia haver terremoto, ia haver muitas coisas. Então Jesus aqui está exortando os discípulos a ficar atentos àqueles sinais que ele já havia falado, porque ele diz: assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Por que Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé, será também na volta do Filho do Homem, Porque Noé passou 100 anos construindo a arca, 120 anos, e em todo esse tempo tenho certeza que Noé passou falando que ia vir um dilúvio, que ia chover, mas ninguém acreditou. Todo mundo, virou as costas, ninguém creu, apenas Noé e sua família, apenas 8 pessoas de uma geração foi salva. Eles só vieram estar realmente atento quando sobreveio. Está atento ou não, eles só vieram se dar conta quando realmente chegou o dilúvio, quando choveu de verdade, E aí foi que eles entenderam que aquilo era verdade que eles estavam falando.
Então Jesus exorta os discípulos a estar atento, a estar ligado, a não ficar despercebido, né? Para que eles não viessem se perder, para que esse dia não fosse apego de surpresa. Por isso que Jesus diz, né? Considerai, pois, nisso, se um pai de família soubesse que hora viria o ladrão, ele vigiaria, não deixaria sua casa ser assaltada. Porque Jesus compara a volta dele com o ladrão. Porque Jesus vai voltar de repente, nós não sabemos o dia nem a hora que ele diz, né? Mas a respeito deste dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe, nem o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, sabe. Só Deus sabe a hora exata que Ele vai permitir Jesus voltar e buscar a sua igreja, e buscar o seu povo. Por isso que hoje essa palavra é uma palavra de exortação a mim e a você, a estarmos ligados na nossa vida, a estarmos atentos, a olhar para nós, a ver como nós estamos. Temos que estar ligados se verdadeiramente estamos, né, aqui inseridos, né, conforme o querer e a vontade de Deus, se nossa vida está, né, verdadeiramente caminhando, né, para que esse dia, quando chegar, não nos apanhe de surpresa, que nem apanhou, que nem chegou no dia do dilúvio, para aquela toda a geração foi pega de surpresa e toda aquela geração ficou. Então hoje Jesus nos chama a nossa atenção, né? E ele conta aqui a parábola, né, das 10 virgens, que ele diz que o reino do céu é semelhante a 10 virgens, né? As 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpadas, tinham suas lamparinas, tinha azeite nas lamparinas, mas Jesus diz que 10 eram nécias e 10 eram prudentes, porque as prudentes, além das lâmpadas, elas tinham azeite, né, nas suas vasilhas, elas tinham azeite de reserva, elas tinham azeite de sobra, né? E as nécias só tinham azeite nas suas lamparinas. E a palavra diz, né, que as 10 estavam esperando o noivo, mas o noivo tardou, e as 10 pegaram no sono. E quando ia à meia-noite, houve-se um grito e elas despertaram, né? E as nécias só foram se dar conta que elas não tinham azeite, né, para repor nas suas lamparinas, nesse exato momento, quando o noivo já havia chegado, que era o momento delas estar com as lamparinas acesas. Elas se deram conta que elas não tinham azeite para repor nas suas lamparinas. As suas lamparinas estavam se apagando porque houve uma demora. Elas dormiram, adormeceram, as lamparinas ficaram queimando. Então o azeite que havia nas lamparinas acabou, era necessário repor. Mas as nécias não tinham, as prudentes tinham suas vasilhas. E naquele momento, né, as nécias saíram para comprar azeite. E a palavra está dizendo aqui, Mateus 25, que quando elas saíram, né, o noivo chegou e a porta se abriu e as que estavam apercebidas entraram e as nécias ficaram de fora. Então, olha como é tremendo para a nossa vida hoje, que reflexão para nós olhar para a nossa vida. Elas só se deram conta que faltava algo na vida delas no momento que elas precisaram. No momento que elas precisaram do azeite, foi que elas se deram conta, né, que acabou, que elas não tinham para repor as suas lamparinas. As suas lamparinas estavam apagando. Então, essa manhã de hoje, o Senhor está nos chamando a nossa atenção. Como estão as nossas lamparinas? Elas estão acesas ou elas estão quase apagando? Eu e você temos reservas de azeite para repor as nossas lamparinas, para que elas não se apaguem, para que elas continuem acesas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa, para que elas não se apaguem, né? Para que nós não venhamos nos dar conta só no último instante, que nem as 10, né? As 5 nécias aqui só se deram conta no último instante, mas não deu mais tempo. Quando elas saíram, o noivo chegou, a porta se fechou. Não teve mais como elas entrarem, não deu mais jeito elas comprar azeite para repor as suas lamparinas. Temos que estar pronta naquele exato momento, senão não vai dar mais tempo. Então hoje o Senhor está chamando a minha e a sua atenção, né? Nós precisamos vigiar o que está faltando em nós. Nós não podemos perceber só naquele momento exato que nós vamos precisar de algo, né? E acabou. É como um exemplo, né, bem simples para nós ter um entendimento. Que nem o café. Todos os dias você faz café. Todos os dias você faz café. Aí tem um dia que você vai fazer o café, a água já está no fogo fervendo.
Você pega o pote, né, para colocar o café, não tem café. O café acabou. E aí o que você vai fazer? O café acabou, a água já está no fogo fervendo. Mas o que eu quero dizer? Que todos os dias você fez café, mas você não ficou atenta, você não se ligou que o café estava acabando, que você precisava repor antes que ele acabasse. Entendeu? Do que você só tira e você não repõe, uma hora vai acabar, uma hora vai faltar. Uma hora você não vai ter para colocar. Na hora que você precisar, não vai ter. E assim foi o que aconteceu com as nécias. Elas não estavam ligadas, elas não estavam atentas. Quando elas perceberam, não deu mais tempo. E assim é na minha vida e na tua vida. Esse exemplo é simples para que nós venhamos ficar ligados, né? O que está faltando na nossa vida espiritual. Nós temos azeite, temos buscado esse azeite. Esse azeite representa o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Nós temos tirado tempo para estar com Cristo. Nós temos tirado tempo para repor as nossas lamparinas. Porque da onde só tira, que não repõe, vai acabar, né? Um dia o café acabou. Você procurou e não tinha, mas você fazia café todos os dias, mas você não se ligou que você precisava estar atento, comprar outro antes que aquele acabasse, para você não ficar na precisão, você não ficar em falta naquele momento que você precisou e não tinha, né? Então hoje, no nome do Senhor Jesus, essa palavra que eu e você venhamos olhar para dentro de nós e venhamos repor aquilo que está faltando. Vigiar. A palavra Jesus diz: vigiai e orai, né, em todo o tempo. Nós precisamos estar vigilantes. Jesus não disse orai, Jesus não disse, né, orai e vigiai. Ele disse vigiai e orai. Primeiro nós temos que estar ligados, estarmos apercebidos do que está acontecendo na nossa vida, o que está precisando, o que está faltando. Entendeu? Por isso que ele diz, né? Considerar isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Se nós soubéssemos que hora viria o ladrão, nós não ia deixar o ladrão entrar e arrombar a nossa casa e roubar aquilo que é nosso, entendeu? Então, por isso que nós precisamos estar ligados na nossa vida espiritual, estar atento, para que nós não venhamos, né, estar com falta de alguma coisa e nós venhamos perceber só no momento que Jesus voltar. Não vai dar tempo, como não deu aqui tempo para as virgens nécias, para o povo daquela geração de Noé. Não deu tempo. Quando eles viram, já foi surpreendido com a água, com a chuva, com o dilúvio. Não deu mais tempo para entrar na arca, a porta já havia se fechado, não tinha como mais abrir a porta. Então, no nome do Senhor Jesus, vamos estar vigiando a todo tempo, vamos estar ligados na nossa vida, vamos estar buscando ao Senhor. As nossas lamparinas, elas têm que estar acesas, ligadas 24 horas, e tem que ter azeite para repor. Elas não podem se apagar. Em hipótese alguma, as nossas lamparinas podem se apagar. Então, vigia o que está faltando na tua vida. Vigia o que está faltando enquanto há tempo. Corrige enquanto há tempo. No nome de Jesus, amém? Essa palavra para verdadeiramente nós venhamos, né, olhar para dentro de nós e nos examinar e ver o que está faltando na nossa vida espiritual, né? A nossa comunhão com Deus, como está? É momento de colocar em dias, é momento de estar ligado, de estar atento, né? De estar buscando as coisas do Senhor verdadeiramente, estar ali, né, prontas. As 5 virgens, né, prudentes, elas entraram, elas estavam prontas. Entrou para as bodas com o noivo. Mas as nécias, infelizmente, né, se perderam. E que no nome do Senhor Jesus, nem eu e nem você, nós não venhamos nos perder. Porque Jesus, ele não tem prazer que nenhum de nós, né, nos perca. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas infelizmente nós sabemos que não vai ser. Mas que no nome do Senhor Jesus, que essa palavra hoje venha despertar a tua vida. Você venha verdadeiramente, né, estar pronta, apercebida em todo o tempo, vigilante em todo o tempo. É vigiar. É vigiar. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então deixa essa palavra hoje para o teu coração, para a tua vida. Fica com o Senhor Jesus e que Deus vos abençoe e vos dê um dia abençoado.